Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje vamos falar sobre um tema bem diferente do meu canal. Eu nunca falei sobre esse tema. O tema de hoje é abolição da escravidão. É um tema muito complexo, muito profundo e muito interessante de ser debatido. Na verdade, o que aconteceu? A notícia é a seguinte: Lula revoga a medalha Princesa Isabel e institui prêmio Luiz Gama. Gente, quem é Luiz Gama? Luiz Gama foi um advogado no século XIX que defendia os escravos. Ou seja, o cara tem uma importância a nível hard, cara. Tem um nível hard de importância. É claro que a gente não pode ser hipócrita e tirar a importância da Princesa Isabel, porque ela foi a princesa que assinou a Lei Áurea. Mas é claro que nós não podemos ser ingênuos. E esse é o intuito desse vídeo. Nós não podemos ser ingênuos e ficar dizendo que a Princesa Isabel foi uma heroína. Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso não existe. A Princesa Isabel tinha um contexto social, tinha um contexto econômico, tinha um contexto político para ela ir lá e assinar a Lei Áurea. Ela não foi lá porque ela queria muito libertar os escravos da escravidão. Não é assim que funciona. Aliás, as leis abolicionistas foram de forma lenta e gradual para libertar os escravos. Assim elas foram sendo assinadas, principalmente por pressão da Inglaterra em relação ao Brasil. Até porque naquela época chegou um momento no período de escravidão. Gente, olha só, eu estou explicando de forma bem boboca, bem idiota, ok? Chegou a um momento da escravidão que o Brasil era um dos poucos países que ainda tinha escravidão. Era Brasil, Cuba e Porto Rico, se eu não me engano. Se eu não me engano, eram esses três. Então, assim, um país ter um sistema escravocrata era retrógrado. Era retrógrado. Então a Inglaterra começa a pressionar o Brasil e o Brasil começa a ter que ceder de forma lenta e gradual. E é assim que foi indo as leis abolicionistas. Aqui, ó. As leis abolicionistas, decretadas entre 1850 e 1878, fizeram parte de um esforço das elites em realizar o processo de abolição da escravatura de maneira gradual. As leis abolicionistas são, como conhecemos, a legislação que promovia a emancipação dos escravos de maneira gradual. Elas foram aprovadas entre a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e a Lei Áurea, de 1888. As leis aprovadas nesse período foram a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários, de 1885. Ambas foram resultado da movimentação dos abolicionistas, assim como a reação dos escravocratas. Contexto. O tráfico de escravos era essencial para atender à alta demanda por escravos no Brasil. E com a sua proibição, a tendência era que a população de escravos fosse reduzindo-se gradativamente até a abolição acontecer, uma vez que não haveria renovação dessa. Ainda assim, os escravocratas fizeram de tudo para que essa transição fosse o mais lenta possível. As leis abolicionistas, portanto, estão, em parte, dentro desses esforços de impedir que a abolição acontecesse de maneira imediata e irrestrita, e de promover determinados avanços para conter a força do abolicionismo. E outra coisa, uma outra coisa que vale muito a pena ressaltar aqui: muitas pessoas que talvez não entendam a história, não estudem a história, quando uma pessoa fala assim, nós temos que respeitar a história, você não tem lugar de fala. Na verdade, não é isso que a pessoa fala. Quando a pessoa fala assim que nós temos uma dívida, isso mesmo. Quando uma pessoa fala que nós temos uma dívida histórica com os negros, aqui está o motivo. Aqui está o motivo. O Brasil, por anos, Portugal, né? O Brasil, por anos, teve negros como escravos. Teve negros como escravos. E mesmo fazendo leis abolicionistas de formas lenta e gradual, o Brasil, o poderio, os políticos na época, não prepararam o contexto social para recebermos os escravos que seriam libertos. Como assim? O Brasil não preparou emprego, não preparou zonas para eles morarem.
o Brasil não preparou o Brasil para receber os escravos então agora libertos. Então é por isso que nós temos uma dívida eterna com os negros. Ok? A proibição do tráfico, de toda forma, é um momento importante, pois o Brasil finalmente atendeu às pressões na Inglaterra pelo seu fim. Isso aconteceu porque os ingleses passaram a pressionar o Brasil a partir da lei Bill Aberdeen. O clima ruim entre as duas nações levantou discursos inflamados e, para evitar-se uma guerra, foi decretada a Lei Eusébio de Queiroz. Poucos anos depois, em 1856, o tráfico de escravos africanos no Brasil havia sido zerado por meio de uma intensa repressão do governo contra essa atividade. Na época de 1850, o debate político foi dominado pelas questões relativas à implementação da proibição do tráfico ultramarino de escravos. Na década de 1860, os únicos locais da América que ainda permaneciam com a utilização de trabalho escravo de africanos, além do Brasil, eram Cuba e Porto Rico. A péssima repercussão internacional disso, somada às revoltas de escravos que se multiplicavam no país, fizeram com que surgissem algumas pessoas a defender a criação de uma legislação em prol da abolição. O que o texto está dizendo? Chegou um momento na escravidão do Brasil que nem os escravos aguentavam mais e a Inglaterra fazia pressão no governo do Brasil. Ô, pessoal, está na hora de acabar a escravidão. Isso não existe mais. Só tem vocês aí com esse método, com esse sistema. Vambora acabar? Vambora acabar? E aí que a Inglaterra entra e põe pressão para o Brasil acabar com a escravidão. Ok? É claro que os escravos não deixaram barato. Tinha muitas revoltas de escravos naquela época. Tinha muitas revoltas, sim. Ok? A ideia era realizar a transição para a abolição por meio da lei e não por meio de uma revolução, como tinha acontecido no Haiti. Essa legislação faria uma transição gradual para atender os interesses da elite econômica brasileira, e desse debate surgiu a primeira lei abolicionista, a Lei do Ventre Livre. Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre foi oficialmente aprovada em 28 de setembro de 1871. Essa lei decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres. O dono dos escravos que tivessem filhos ainda tinha, porém, a opção de escolher quando daria liberdade de fato a eles. A opção tratava que o senhor de escravos poderia permanecer como tutor dos filhos de escravos até os 21 anos, e aí ele seria obrigado a libertá-los, sem receber indenização. Havia a opção também de senhor de escravos libertar os filhos de seus escravos com 8 anos de idade, e nesse caso ele receberia uma indenização de R$600 mil. Essa lei nasceu de um estudo promovido por José Antônio Pimenta Bueno acerca da emancipação dos escravos. E aí vai a Lei do Ventre Livre. E a outra lei, Lei de Sexagenários, né? Essa lei concedia a alforria para os escravos que tivessem mais de 60 anos, mas possuía condições rígidas. Meus queridos, olha como é que essas leis eram... Como é que eu posso dizer, cara? Essas leis, elas davam direitos de liberdade, só que ao mesmo tempo não davam o direito da liberdade. Que escravo naquela época, que escravo que chegava a 60 anos de idade naquela época. A pessoa passava a vida sofrendo, ela morria antes da época. Ou seja, pouquíssimas pessoas se beneficiaram com a lei de sexagenários. Olha como é que a política sempre é uma merda, né? A politicagem mal feita sempre é uma merda no nosso Brasil. E a Lei Áurea, claro, né? A Lei Áurea foi decretada em 13 de maio de 1888, depois de ter sido aprovada no Senado e assinada pela Princesa Isabel. Lembrando, Princesa Isabel não foi uma heroína, não. Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. A Princesa Isabel vivia no contexto social, ela presenciou um contexto social, econômico e político, e por N motivos ela foi lá e assinou a Lei Áurea. Ok? Pressão na Inglaterra, revoltas abolicionistas e tudo mais. Ok? Essa lei decretou a abolição definitiva e imediata da escravatura no Brasil e foi resultado da forte pressão popular sobre o Império. Por meio dela, cerca de 700 mil escravos conquistaram sua liberdade. Ok? Então, meus queridos, e outra coisa, como eu já falei, o Brasil não preparou o território para receber os escravos agora libertos.
Por isso, nós temos sempre aquela famosa frase: nós temos uma dívida eterna. Nós temos uma dívida eterna. E o Lula agora, como eu falei lá no início do vídeo, ele revogou a medalha Princesa Isabel e instituiu o prêmio Luiz Gama. Ok? O presidente Lula instituiu em publicação em Diário Oficial da União, desta segunda-feira, dia 3/4, o prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. No texto, ele também revogou o decreto que criou a Ordem de Mérito Princesa Isabel, assinado em dezembro do ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O prêmio será concedido pelo Ministério dos Direitos Humanos a indivíduos ou instituições cujos trabalhos ou ações mereçam destaque especial nas áreas de promoção e de defesa dos direitos humanos do país. A publicação no Diário Oficial estabelece que a honraria será entregue bienalmente, em anos pares, e os critérios e ações para recebimento do Prêmio Luiz Gama ainda serão descritos futuramente pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Luiz Gama foi um advogado, jornalista e escritor declarado patrono da abolição da escravidão no Brasil pelo ex-presidente Michel Temer em 2018. Nascido em Salvador em 21 de junho de 1830, de uma mãe negra livre e um pai branco, foi escravizado por 10 anos e permaneceu analfabeto até os 17. E aí se vai a história de Luiz Gama. Em resumo, Lula revogou a medalha Princesa Isabel e instituiu o prêmio Luiz Gama. Okay? Novamente, Princesa Isabel é essa que não foi uma heroína, ok? Até um certo ponto ela foi heroína, mas como eu já disse, ela foi uma personagem histórica, né? Ela sofreu influência do momento em que ela vivia, ok? Então, assinando ali no final a Lei Áurea. E temos o Luiz Gama também, um grande advogado que agia em favor dos escravos, ok? Lembrando que as leis abolicionistas foram de forma lenta e gradual. Até porque tinha pressão na Inglaterra, tinha revoltas abolicionistas dos escravos, tinha todo um contexto social acontecendo naquele momento ali, ok? E por que de forma lenta e gradual? Porque pela pressão da Inglaterra, a escravidão uma hora tinha que acabar. Uma hora tinha que acabar. Só que os donos de terras aqui do Brasil, eles não iam ceder de forma rápida e imediata. Isso era óbvio. Isso era óbvio. Eles não iam ceder. Ah, não, então tá. Vem a Inglaterra, vamos acabar com a escravidão. Não, não era assim. Tinha todo um processo, entendeu? Então as leis, cada uma foi sendo feita de forma lenta e gradual. Ok? Bem, esse é o vídeo. O que você achou do vídeo? Lembrando, gente, eu não estou aqui para demonstrar uma tese de doutorado em relação à escravidão no Brasil. Isso aqui é só um vídeo de 10 minutos em relação ao assunto. Calma, não fiquem militando aqui. Ah, você falou isso aqui de forma errada. Gente, se eu errei alguma coisa, desculpa. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Ok? Se vocês quiserem um vídeo sobre a escravidão, eu faço com o maior prazer. Tu quer um vídeo sobre a escravidão? Coloca aqui embaixo que eu faço um vídeo sobre a escravidão e sobre as leis abolicionistas. Eu faço um vídeo aqui total sobre a Princesa Isabel, com fontes, com vários livros. Eu faço com o maior prazer, ok? Mas o intuito desse vídeo não é aprofundar no assunto. Não, pelo amor de Deus, é um vídeo de 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Ok? Bem, esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica por que você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo, abraço e fui!